Bom, a gente volta a falar sobre as eleições. A Embaixada dos Estados Unidos se manifesta e diz que o pleito aqui no Brasil é um modelo para o mundo. Reportagem de Vitor Hugo Salina. A Embaixada dos Estados Unidos se manifestou um dia após a reunião do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores estrangeiros. Na ocasião, Bolsonaro voltou a levantar suspeitas sobre o sistema eleitoral brasileiro, criticando os ministros do Tribunal Superior Eleitoral e duvidando da segurança das urnas eletrônicas. Só 2 países no mundo usam esse sistema eleitoral nosso. Vários outros países ou não usam, ou começaram a usá-lo, ou chegaram à conclusão de que não era um sistema confiável, porque ele é inauditável. É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Em nota, nesta terça-feira, a embaixada defendeu o sistema eleitoral brasileiro, dizendo que as eleições no Brasil são para os brasileiros decidirem e que o país tem um forte histórico de eleições livres e justas, com transparência e altos níveis de participação dos eleitores. O texto destacou que as eleições brasileiras, conduzidas e testadas ao longo do tempo pelo sistema eleitoral e instituições democráticas, servem como modelo para as nações do hemisfério e do mundo. Na nota enviada à imprensa, a Embaixada dos Estados Unidos disse acreditar que nas eleições de outubro ficará comprovada a força das instituições democráticas do Brasil, assim como a confiança do povo brasileiro no processo eleitoral do país. No momento, os Estados Unidos estão sem o embaixador no Brasil. O encarregado de negócios, Douglas Conniff, foi quem esteve na reunião no Palácio do Planalto com outros 39 representantes de outros países, a convite do presidente Jair Bolsonaro na segunda-feira. Bom, falando sobre esse assunto, já os nossos comentaristas, Amanda Klein, Roberto Mota, começando por você, Amanda, repercussão muito grande nesses últimos dias. O que pode acontecer? O presidente da República, Jair Bolsonaro, inclusive, vem recebendo críticas de integrantes da campanha que avaliam que essas declarações não o ajudam na eleição. É isso, Amanda? É verdade, Thiago. Bom dia a você, ao Mota, Adriana, aos nossos telespectadores e ouvintes da Jovem Pan News. Eu também ouvi o mesmo relato de integrantes da campanha, apoiadores do presidente Bolsonaro, de que esse não é o melhor momento, de que é preciso focar na economia. Aliás, boas notícias no fronte econômico, certamente comentaremos aqui ao longo do Jornal da Manhã. Agora, para voltar atrás um pouquinho, essa nota oficial da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil é importantíssima. Ela diz que confia no modelo eleitoral, no sistema eleitoral brasileiro e mais, que esse sistema eleitoral é um exemplo para o hemisfério americano e também para o mundo. Ou seja, diz em alto e bom som, deixa muito claro que não apoiará nenhuma tentativa de golpe, de insurreição civil, de questionamento ou contestação do resultado das urnas, qualquer que seja ele. Ou seja, se Bolsonaro flerta com algo fora das 4 linhas da Constituição, como ele mesmo gosta de definir, não terá o apoio dos Estados Unidos e certamente não terá apoio de outros países europeus. Lembrando que o embaixador da Suíça já havia se manifestado prontamente por meio de um tweet pouco depois da reunião com os embaixadores na tarde de segunda-feira. Outra reação também de várias instituições, associações e organizações da sociedade civil que representam instituições no Brasil. Associações e organizações que representam os policiais federais, procuradores da República, um abaixo-assinado por mais de 40 procuradores, pedindo inclusive que o procurador-geral Augusto Aras abra uma investigação contra Bolsonaro por ataque à democracia, ataque ao sistema eleitoral. STJ, STF, várias ONGs e outras organizações da sociedade civil, todas se pronunciando também em alto e bom som contra os ataques perpetrados por Bolsonaro ao sistema eleitoral. Agora, voltando à sua pergunta inicial, Thiago, que eu acho muito relevante, que é sobre o aspecto político, o efeito político disso tudo. Entre os apoiadores do presidente Bolsonaro, eu até estou recuperando uma conversa que eu tive ontem com um integrante do PL, ou seja, o partido do presidente da República, que me disse o seguinte, que houve um silêncio no chat de WhatsApp do PL e ele falou o seguinte: quando não se divulga o feito, quando se cala, quando há o silêncio, é porque não há o que divulgar e não há o que comemorar, ou seja, houve uma repreensão à fala do presidente, embora não dita, não divulgada oficialmente. E aí ele me pergunta o seguinte, ele me provocou, com algumas perguntas: quantos presidentes de partidos desconfiam das urnas? Quantos candidatos a presidente falam que desconfiam das urnas? Quantos candidatos
candidatos a governador, senador e deputados desconfiam das urnas? Eu acho que a resposta é ninguém. Ou seja, o presidente da República está inteiramente sozinho, apenas secundado por seus apoiadores mais radicais nesse questionamento incessante e nos ataques incessantes ao sistema eleitoral brasileiro. Ô Mota, o presidente está insistindo demais no assunto, ele pode ter se prejudicado na reunião que fez com os embaixadores. Alguns procuradores falam em crime eleitoral e abuso de poder. Bom dia a todos vocês, bom dia Tiago, bom dia Adriana, bom dia Amanda, bom dia nossa audiência. Eu não acho que o presidente está falando sozinho, nem que ele está insistindo demais num assunto. Cada um tem a noção daquilo que é importante se falar, né? Esse truque das organizações da sociedade civil protestando, esse é um truque velho, né? São entidades que não representam o eleitor brasileiro, que não representam 58 milhões de votos. Eu achei interessante essas pessoas que estão dando conselhos de estratégia ao presidente, essas vozes aí que só a Amanda ouviu, são vozes que não podem ser citadas, que dizem que o presidente errou. Ora, primeiro preciso observar que é evidente que os Estados Unidos não têm intenção de fazer qualquer interferência no processo eleitoral brasileiro. Ninguém esperava que isso acontecesse. O que o presidente fez foi informar aos representantes estrangeiros o que está acontecendo no Brasil. Nunca foi pedir interferência estrangeira. Não foi o presidente Bolsonaro que disse que vai convidar 100 observadores estrangeiros para observar as eleições. Não foi o presidente Bolsonaro que foi várias vezes ao exterior palestrar, inclusive fazer uma palestra com o título Populismo Autoritário, Resistência Democrática e Papel das Cortes, num evento batizado de Afastando um Presidente. Cabe observar também que as últimas eleições nos Estados Unidos foram marcadas por muita polêmica, por causa da história dos votos pelo correio, que aconteceram numa quantidade nunca vista antes na história americana. Essas polêmicas nas eleições dos Estados Unidos não são novas. Vamos lembrar da disputa eleitoral entre Al Gore e George W. Bush, em 2000, em que se chegou a uma discussão da apuração de um condado na Flórida por causa de cartões perfurados, que os buracos dos cartões não tinham sido perfurados completamente. Foi isso que aconteceu lá. A gente aproveita para lembrar que nos Estados Unidos não existe uma autoridade federal que tem toda a ingerência sobre as eleições. Nos Estados Unidos não há TSE. Lá cada estado regulamenta as eleições do jeito que acha melhor, cada uma escolhe o seu próprio sistema de votação.